Cristo, a imagem dele na palavra. Versículo 17 diz assim: porquanto ainda que a figueira não floresça, e nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas das malhadas sejam arrebatadas, e nos currais não haja vaca, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Jeová, o Senhor é minha força, e fará os meus pés como os das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas, para com o cantor-mor sobre os meus instrumentos de músicas. Versículo 17, mais uma vez. Porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas das malhadas sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Amém? Sente-se, por favor, em nome de Jesus, tome seu assento, você aí na sua casa também, da maneira que melhor se acomodar, fique, mas ouça, dê atenção, redobrada a palavra de Deus, porque Jesus quer falar contigo nessa tarde. Jesus quer preencher as lacunas vazias do seu coração, da sua alma. O anseio da sua alma vai ser preenchido pela palavra de Deus. A palavra, irmãos, é a fonte exclusiva de libertação, de salvação. Eu desconheço uma outra fonte que não seja primeiramente pela palavra de Deus. Porque se não conhecer, a gente erra. Diz o quê? Errais não conhecendo a Escritura. Como alguém pode alcançar a libertação em qualquer outro lugar, se não conhecer as Escrituras, se não conhecer a palavra de Deus? Ah, pastor, mas tem alguns países aí que as pessoas estão tendo um encontro com Jesus Cristo e lá não tem a Bíblia, não tem a palavra de Deus. Irmãos, Jesus convence a pessoa por estar diante de uma impossibilidade, por estar diante de um lugar que não tem condição da Bíblia entrar em papel, mas Jesus se apresenta para falar da palavra. Jesus não vai se apresentar só como um homem, uma pessoa, ele vai falar-lhe algo, porque Jesus é a palavra. Olha que tremendo. Jesus é a palavra. Então quando Jesus já se apresenta a alguém lá no jihadista, lá na Síria, ele já é a palavra. Então alguém vendo a Jesus Cristo, ele vai falar e ele fala a palavra. Então, em primeiro lugar, instância, irmão, começa pela palavra. Se alguém diz que se encontrou com Jesus, que está vivendo uma vida livre, e ele não veio, não foi tratado, não foi liberto pela palavra, irmãos, essa pessoa não é livre ainda. Não é livre ainda uma pessoa que não foi liberta pelo poder da palavra, que não conheceu os ensinamentos de Jesus, que não conhece a verdade, ele não está livre. Ele está somente enganando-se a si mesmo. E há muitas pessoas assim, irmão, fracas espiritualmente, porque não tem palavra dentro dela, porque conhece o movimento, conhece os louvores, conhece diversos meios e mecanismos que há em diversos lugares para tentar atrair pessoas, mas não conhece a fonte pura de libertação, e é por isso que nelas não há exultação no Senhor. O profeta Abacuque era um homem liberto pela palavra de Deus, e eu venho falar nessa tarde, irmão, acerca de uma mensagem subordinada ao tema louvar a Deus em tempos difíceis. Está difícil encontrar adoradores em tempos difíceis. Está difícil encontrar pessoas centralizadas em tempo difícil. Pessoas conectadas com Deus mesmo diante do silêncio de Deus. Possa ser que Deus não está falando com você, mas você falando com Ele, Ele está te ouvindo. Possa ser que os dias que virão, ou os dias que estão na tua vida, são dias de silêncios. São dias dos céus fechados. São dias em que não ouve você, alguém falar com você, assim diz o Senhor. Ou você mesmo não tem sonhos, não tem visão, não tem profecia. Abre a Bíblia e de repente você parece que não se sente achado, ou a palavra parece que não te acerta. Mas chega dia na nossa vida em que o Senhor nos prova, para saber se realmente somos adoradores em tempos difíceis, em tempos de silêncio, em tempos de escassez, em tempos de desprezo, em tempos de perseguições. O profeta Abacuque estava em um cenário terrível, em um cenário catastrófico, em um cenário de crise, em um cenário de impureza. Ele estava ali, irmãos queridos, próximo ao povo de Judá e ao cativeiro babilônico, que nós sabemos que o cativeiro babilônico veio para Judá porque era uma punição de Deus, era uma justiça de Deus que Deus lançaria sobre Judá. Depois do povo de Judá ter perdido a comunhão com Deus, ter desobedecido os mandamentos, ter adorado ídolos, deuses estranhos,
de ter abandonado os preceitos e os mandamentos do Senhor. E o Senhor disse: olha, eu vos levarei para um lugar de escravidão, onde vocês vão voltar a me honrar, onde vocês vão reconhecer que eu sou o Deus de vocês. E lá, vocês voltando para mim saberão que eu sou o teu Deus e vocês são o meu povo. Até no tratamento de Deus, irmão, até no juízo e na justiça de Deus há amor. Até no juízo de Deus há amor. Deus, quando nos castiga, Ele não nos castiga para ver somente nós castigados, sofrendo, entristecidos, caídos, não. É para que lá nós reconhecemos e levantamos mais forte, e levantamos mais amoroso, levantemos mais irmãos. Não irmãos no modo de falar, mas irmãos no modo de conviver, irmãos no modo de ser igreja. Porque a palavra irmão não é só para ser chamada, é para ser vivida. A Bíblia diz que o irmão tem que ser apegado, tem que defender, tem que amar, tem que incentivar, tem que cuidar, tem que corrigir, tem que mostrar o caminho verdadeiro. O irmão verdadeiro é esse, que vendo você no precipício te alerta: saia desse precipício. Vendo você próximo do precipício diz: não vai, aí tem um precipício. Vendo você no buraco, leva a mão até você no buraco e tira você. Este é o significado da palavra irmãos: comunhão, comum acordo. Então o profeta Abacuque está nesse cenário terrível. O povo próximo aí a Babilônia, Deus anunciando através de Jeremias, anunciando através dos profetas, dizendo: olha, vocês irão a um povo estranho, vocês serão escravos outra vez, para que aprendam, para que saibas quem é o Deus a qual escolheu este povo como nação santa. Irmão, se tem um povo privilegiado é o povo de Israel. Nenhuma outra nação na terra foi escolhida pelo próprio Deus para dizer: esse é o meu povo. Nenhuma outra nação, brasileiros, nenhum outro. Mas primeiro de tudo o Senhor disse: esta é a minha nação, e daqui eu constituirei o meu povo pelo mundo. Mas de lá surgiu o povo primário de Deus, a propriedade particular do Senhor, aqueles a qual o Senhor depositou o nome deles escrito para a nação: o Deus de Israel, o Deus de Judá, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus de Moisés, o Deus que abriu o mar vermelho, o Deus que feriu o Egito com 10 pragas e arrancou o seu povo com o braço forte pelo deserto. Nos 40 anos Deus lhe pão, comida e bebida. O Deus que entregou ao povo de Israel a terra de Canaã, terra em que emana leite e mel. E quer saber de uma coisa? Deus não só deu a Israel a terra que emana leite e mel, Deus deu força a Israel para expulsar os inimigos da terra de Canaã. Quando o povo de Israel chega a Canaã, lá havia umas nações, um povo valente. E Deus disse: agora encoraja Josué, lança a mão da espada e expulsa os povos estranhos, porque essa terra é de vocês. Sabe o que eu entendo com isso, irmão? Dentro da tua casa onde Deus te colocou, dentro do teu bairro onde tu vive, na empresa em que tu trabalha, Deus te plantou como a Israel, nação santa e poderosa que expulsa o inimigo. O inimigo não tem território dentro da tua casa, o inimigo não tem poder para demarcar território da tua família. Você é que é o valente da tua casa, é você que tem a espada na mão. Chega e põe ordem na casa dizendo: eu venho em nome do Senhor para consertar minha casa, para ganhar os meus que estão perdidos, para ganhar a empresa que eu trabalho para Jesus, para ganhar aqueles que estão ao meu lado, no meu bairro. A igreja do Senhor é a igreja de Israel. A igreja do Senhor é a igreja de Israel. Se orgulhe disso, porque eu estou profetizando hoje que você é a igreja de Israel, que expulsa o inimigo, que expulsa o mal, que determina e dá ordem dizendo: saia Satanás da minha família, saia bebida alcoólica, saia homossexualismo, saia prostituição, saia todo o mal do meio da minha família, dos meus amigos, da minha rua, do meu bairro, porque esse bairro pertence ao Deus de Israel. E eu quero proclamar, aproveitando a autoridade que me é confiada, que
E esta quadra, esse bairro é do Deus de Israel. Aonde essa igreja foi plantada não foi por acaso. Essa igreja aqui, a qual não sou eu, mas estes que estão sentados, estes que estão aí na transmissão ao vivo, vieram a este lugar para proclamar a salvação do perdido, a salvação do alcoólatra, a salvação do bruxo, a salvação do macumbeiro, do maconheiro. Deus vai salvar, vai libertar e vai levar para morar no céu. E eu não aceito menos que isso. E a igreja não aceita menos que isso. Porque está escrito, igreja. Não estou falando algo que vem de mim mesmo. Está escrito, e o Senhor disse: essa é a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecem contra ela. Vamos arrombar a porta do inferno, vamos buscar tudo que é de Jeová. O inferno tentou trancafiar pessoas, irmão, em um quadrado escuro, mas a igreja vai chegar valente, ó. Vai botar o 44 na porta e dizer: sai da frente, Satanás, porque nós viemos buscar os pertencentes de Deus. Quem crê no poder dessa palavra, joga a mão para o alto e diga: Jesus, está aqui o teu soldado valente, está aqui o teu soldado valente, está aqui o teu soldado valente. Eu sinto a glória do Eterno nesse lugar. Você é adorador em tempo de crise, você é adorador em tempo de dificuldade. O profeta Abacuque viu e disse: esse povo aqui só adorava a Deus quando eles estavam nos dias do bem bom, nos dias da bonança, no dia das carruagens, no dia que a guerra chegava e eles venciam só dando grito. O povo de Israel só conhecia o Senhor quando o Senhor destruía os inimigos. Só conhecia a Deus quando Deus fazia chover do céu fogo, quando Deus falava. Mas chegou um tempo em que Deus só corrigia: lapada, peia, conserto, volta. E o povo disse: pá, esse não é mais o nosso Deus. E aí o estado de calamidade, de frieza, de apostasia, de imoralidade, falta de ética, falta de amor. Ninguém amava mais o próximo, nem judeu amava judeu, hebreu não amava hebreu. Era um contra os outros. Mas aí, irmão, este homem aqui, conhecedor da palavra de Deus, olha para aquilo tudo e diz: vocês se esqueceram de Deus, vocês deixaram o caminho do Senhor. Mas eu tenho com o Senhor uma aliança, eu tenho com Deus um compromisso. E este compromisso fala mais alto do que vaca, do que boi, do que vinha, do que figueira, do que plantações, do que dia de bonança, do que dia de chuva. Eu tenho com Deus um compromisso, e Ele é maior do que bens materiais, Ele é maior do que pessoas. Então qual é, Abacuque? E ele diz: primeiro eu peço a Deus, no versículo 1, ele começa orando, e a primeira coisa que ele pede para Deus é isso: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da tua misericórdia. Veja, irmãos, que primeiro o profeta não disse: isso aqui não presta, isso aqui não tem como mais. Não, primeiro ele ainda clamou a Deus. Ele disse: Senhor, aviva a tua obra no meio dos tempos. Lembra-te da tua misericórdia no dia da tua ira. Porque Deus estava irado com Israel. Ele disse: Senhor, mas mesmo na tua ira, lembra da misericórdia, porque ela dura para sempre. Veja que Abacuque, irmão, tem conhecimento bíblico, não tem? Porque ele leu o Salmo de Davi. Davi diz que a misericórdia do Senhor são aliás, do profeta Jeremias, não é isso? Que as lamentações de Jeremias diz que a causa de não sermos consumidos vivo são as misericórdias do Senhor. E o salmista também diz que a misericórdia, a longanimidade e a bondade de Deus dura para sempre. Então ele tinha conhecimento, ele disse: então eu preciso me apegar à palavra de Deus, e com a palavra de Deus eu vou conseguir a vitória. Porque sem palavra de Deus, sem conhecimento, nós não conseguimos nada. Nós erra, nós falha, irmão. Por isso, irmão, que nós temos que ser embasado biblicamente, até no orar, no pregar uma alma. Nós temos que conhecer todos os quesitos da palavra de Deus para alcançarmos de Deus, irmãos. Se tem uma coisa que eu perdi muito tempo em oração, irmão, foi porque eu orava achando que era do jeito que eu queria orar, e não é. A Bíblia nos ensina a orar. Como é que eu vou desprezar o que a Bíblia nos ensina? Como o Senhor vai me receber minha oração se eu não estou orando da maneira que o Senhor me ensina?
Deus não seria Deus, porque primeiro de tudo ele ia quebrar a palavra, a aliança com a palavra. Porque então Deus não precisava a palavra. Se Ele nos ensina uma coisa e nós faz outra, por que Ele vai nos atender? Não tem compromisso, irmão, de nos atender nós fazendo o que é contrário a Ele. Mas quando eu comecei a observar, irmão, na Bíblia, todas as orações, eu desde o primeiro do início, eu comecei olhando a oração de Daniel, olhei a oração de Jonas, olhei a oração de Abacuque, olhei a oração de Salomão, meditei em todas as orações da Bíblia. Aí fui na oração de Jesus Cristo, fui nas orações dos profetas, e eu comecei a observar alguns detalhes de riqueza. Disse, por isso que esses homens eram ouvidos, porque eles procuravam, irmãos, se atar à palavra de Deus, de como o Senhor atendeu os profetas quando eles oravam. Olhei a oração de Elias no monte, quando estava ali com os profetas de Baal. E primeiro de tudo, o que não tem escrito na oração é algo muito tremendo, que é sinceridade. A Bíblia não tem como escrever a sinceridade de alguém. Não tem como eu olhar no Leandro, no seu rosto, e dizer, Leandro, tu é sincero, porque cara fechada não é sinceridade. Se eu fechar a minha cara, irmão, eu posso estar sério de rosto, mas não sei se eu sou sincero por dentro. E sinceridade não tem como escrever. Sinceridade só se vê quando Deus responde. E quando Deus respondia aquele homem, eu digo que tem sinceridade. Então, cheguemos, pois, ao trono do Senhor com confiança. Sinceridade. Irmãos, vamos voltar aqui. Essa é uma outra questão para uma outra pregação. Olhando para Abacuque, ele vai e proclama dizendo, Senhor, aviva a tua obra no meio dos tempos. Olha a riqueza de um detalhe, irmão Olavo. No meio dos tempos, ele disse, Senhor, não aviva a tua obra no início não. Não precisa avivar a obra no início não, porque no início a obra já é avivada. Toda pessoa nova convertida, irmão, que goza ainda do primeiro amor com Deus, ele é avivado. Ele tem vontade de fazer, de pregar, de ler Bíblia, de orar, de conhecer a Deus. E às vezes Deus não responde a pessoa logo no início, porque Deus quer conhecer nós mais. E aí Deus espera 1 ano, 2 anos. E aí aquela pessoa que orava lá quando era novo convertida, que pregava, já não é mais esse de 2 anos, de 3 anos agora. Já não ora da maneira que orava, já não prega da maneira que pregava, já não se comporta como se comportava. E aí Deus gosta de observar em nós firmeza e constância. Porque se nós não tivermos firmeza e constância, irmão, nós somos como um sino que tine. Por quê? Porque Deus gosta que nós alcancemos, irmãos, um nível com Ele. Um nível de graça, um nível de pureza, um nível de oração, um nível de jejum. E não deixa a peteca cair. Porque não adianta para Deus. A Bíblia diz que melhor é. Olha o que Salomão escreveu, irmão. O que é que ele está dizendo? Não é que ele está dizendo que ir num lugar que tem morte é bom o ambiente. Ele estava explicando que o final das obras é melhor do que o início. Ele disse, melhor é ir numa casa que há luto do que onde nasceu uma criança. Aí você diz, por que Salomão, sendo tão sábio, disse isso? Então a morte é melhor porque é o final das obras. Ali está o que uma pessoa fez. Agora alguém que nasceu, ninguém se sabe. A minha filha está ali, as minhas orações é para que seja uma pessoa bem estruturada na vida, que tenha um bom esposo. Isso eu creio que vai ser. Mas eu não sei precisamente quem será o esposo dela. Eu não sei precisamente onde ela vai estudar, onde ela vai pregar. Isso eu não sei. O fim das obras dela será diante de Deus, no dia em que o Senhor encerrar o ciclo da vida dela. Ali está tudo, irmão. Ali vai estar o diácono antes, ali vai estar o pastor Pedro. Tudo que ele fez, aqui está o pastor Pedro, encerrou. Aqui agora, o que nós temos aqui escrito do pastor Pedro é isso que ele fez. Agora no começo da minha obra. Eu estou no começo da obra também. Hoje é o começo da minha obra, eu digo isso. Então, irmão, daqui Deus vai me sondar. Será que quando o pastor Pedro iniciou, ele é o mesmo de hoje? Ele mantém o mesmo nível com ele, o mesmo grau de relacionamento? Será que ele ainda almeja crescer na minha presença? Ou ele estagnou? Ele já está no meio das obras. Porque o início dela foi isso. Agora eu não vejo ele nesse nível. Então isso é um cuidado que eu tenho muito grande, irmão. E é muito difícil. Eu não estou dizendo isso, irmão, que todos aguentam. Mas não deixa ir para o zero. Nós todos juntos vamos abaixar o nível. Fica tranquilo, irmão. Todos nós vamos abaixar o nível. Pode ser que um certo ponto, aqui não vai pegar. A um certo ponto, nós estamos com um nível dessa altura com Deus. Nós oremos bastante, busquemos bastante, pregamos bastante. Mas aí passado algum dia nós desce para esse nível, tá bom. Porque eu voltei agora à minha estaca normal. Agora o que eu não posso é passar daqui para baixo. É daqui para cima
Até para que alcance um nível e estabilize. Ó, meu nível com Deus de oração, de busca, de sinceridade, de comunhão é esse. E aqui eu manterei. Se eu tiver que buscar mais e mais e mais, eu vou para cima. Aí se um dia eu recair, eu venho e volto para cá de novo. Mas aqui ainda é muito bom com Deus. O que não podemos é nós voltar lá para o zero de novo. É o que eu sempre falo, irmão. Tem pessoas que você encontra ela em um certo dia, é crente de cuspir no chão e pegar fogo. E no outro dia parece um desviado que nunca conheceu a Jesus. Aí isso é ruim demais, irmão. Isso não agrada a Deus. Porque num dia a pessoa é crente, é fogo, é bênção de Deus. Mas passa 2 dias, 3 dias do encontro, não sabe nem se dá a paz do Senhor aquela vida. Então isso é falta de quê? De firmeza e constância. Sede firmes e constantes. E aí o profeta Abacuque disse: Senhor, aviva a tua obra no meio dos tempos. Porque ele sabia que no início é igual a rosa. Quando nasce, a primeira coisa que ela dá é a flor. Depois desencandeia os espinhos. E ele disse: no início é igual rosa. No início sai flores bonitas, exala o perfume que o ambiente fica cheiroso. Mas depois saem os espinhos. E ele disse: aviva, Senhor, a tua obra no meio dos tempos. Porque aqui agora é meio dos tempos. O povo, ó, deu descrédito. E eu comparo a isso, já preguei muitas vezes, ao culto nosso que nós fazemos no início de ano. Muitas das vezes ali no início do ano nós com Deus oremos e falamos muitas coisas de fazer durante o ano. Mas quando chega no mês de julho, irmão, que nós vamos olhar dezembro, aquilo que nós fizemos lá em janeiro, fevereiro e março, quando chega em agosto, setembro, nós não estamos fazendo mais nada. Abaixando a ladeira, ó, descendo e ladeira abaixo. Então o meio dos tempos é perigoso. O meio, abaixa mais um pouco. O meio dos tempos é muito perigoso. Então tenha esse cuidado, igreja. Tenha esse cuidado, igreja. O meio dos tempos é perigoso. Aviva, Senhor, a tua obra. Mas mesmo assim o povo não levou em conta a oração de Abacuque. Porque o povo não queria ser avivado nem no início, nem no começo, nem no fim. Então Abacuque partiu para o segundo plano. Se o povo não quer avivamento nem no meio dos tempos, o povo não quer se levantar, se o povo não quer a misericórdia de Deus, eu vou tomar a minha própria decisão. Eu vou me colocar na presença de Deus. Porque primeiro, irmão, a gente busca a Deus para que todos venham a ser salvos. Mas a Bíblia diz que também não adianta nós ganhar o mundo inteiro e perder a nossa salvação. Então eu vou lutar por uma alma, irmão, com todas as minhas forças e o meu querer. Mas se eu ver que aquela alma não quer a Jesus e está querendo me prejudicar, eu já conheci em todos os jeitos que aquela alma não quer o Senhor, mas quer me derrubar também como ela. A Bíblia diz: melhor é eu também ser salvo, não é isso? Do que ganhar o mundo inteiro e eu descer. Aí o que eu vou fazer? Tomar a minha decisão. Eu vou tomar a minha decisão como Abacuque tomou. Ele disse: ó, ainda que a figueira não floresça. Quem era a figueira, irmão? Ele não está referindo a figueira. Isso aqui é uma mensagem simbólica. Figueira que ele está falando é o povo que não estava dando mais fruto, não era mais verde, o povo não tinha mais alegria. Ele disse: ainda que a figueira não floresça e nem haja fruto na vide. Irmão, vide é a videira que dá a uva. A videira que dá a uva. Ele disse: ainda que não haja fruto na videira, não haja mais uva, não haja mais vinho, não haja mais suco, alegria entre o povo. E ele vai dizendo também: e os campos não produzam mantimento, e as ovelhas da malhada sejam arrebatadas. Malhada era o lugar onde as ovelhas dormem, onde os animais dormem. Ele diz: ainda que um dia as ovelhas durmam e no outro dia não tenha mais nenhuma, sumiram, foram arrebatadas. E ele vai dizendo mais: e os currais não haja vaca. E ele diz: todavia, ó irmãos, eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Isso é fidelidade com Deus no tempo de escassez, de crise. No tempo em que a humanidade inteira se revolta contra Deus. No tempo em que milhares e milhares de pessoas não dão mais crédito na pregação, como a Noé. Noé estava, irmão, um homem instruído por Deus, divinamente instruído por Deus, aonde todo mundo da nação não deu crédito na pregação de Noé. E Noé pregava tanto com o seu martelo quanto com as suas palavras. O martelo de Noé pregando, pá, pá, na construção da arca. Ninguém valorizou, irmão, a construção de Noé. Ninguém valorizou a mensagem de Noé por mais de 40 anos. Noé pregando e dizendo:
vai vir o dilúvio, vai vir chuva sobre a terra, e nenhum outeiro, nenhuma montanha, nenhum monte Everest, que tem mais de 8.800 metros de altura, vai ficar descoberto, mas acima dele 7 côvados, as águas tomarão. Meu Deus do céu, é para se arrepiar todinho, irmão, uma mensagem dessa. Nação, ao vir construir comigo a arca, para que vocês também escapem. Na Bíblia não tem isso, mas eu conjecturo que alguém pregando fala isso. Porque eu pregando a volta de Jesus, eu prego o que, irmãos? Depois que nós sermos arrebatados, nós subiremos ao céu e vai passar um fogo nessa terra. E vai dominar o anticristo e a grande tribulação. E o falso profeta vai se levantar. E milhares de demônios vão ser soltos. E vai começar os toques. Aliás, vai ser liberado os cavaleiros do Apocalipse, os toques das trombetas. E virão destruição, e virão água se transformando em sangue. Então eu acredito que Noé estava dizendo, e eu vou construir a arca e vai vir a chuva. E a chuva vai matar animais, vai matar pessoas. E as pessoas vão ser destruídas. Vocês vão gritar e eu não vou poder abrir a porta. E foi isso que aconteceu, irmãos. Noé estava pregando em tempo de crise, em rebeldia. E o povo casando, dando em casamento, comprando, vendendo, negociando, construindo casa talvez. Mas ninguém construía barco. Esse é o problema da geração. Desse povo de hoje, irmão. Que muitos estão, não estou dizendo relativamente à igreja, mas aqueles que desobedecem a palavra. Que o chamado é construa uma vida com Deus. E o povo está construindo uma vida própria. Está construindo uma casa própria. Não que você não possa construir, eu estou falando na área espiritual. Não está construindo uma vida espiritual com Deus, uma casa espiritual. Não está construindo, irmão, santidade, reverência ao Deus vivo. Até que a trombeta toque em cima, irmão. Aí a pregação vai ter valor. Aí aqueles folhetim que nós entregamos na rua vai ter muito valor, bispo Quilo. Aí aqueles dias das praças públicas, que aqueles sonzinhos nós gritávamos e dizia que Jesus salva, liberta, vai ter valor. Aí aquele dia que você foi tido como louco porque falou que Jesus amava, que Jesus salva, que Deus existe, todo mundo não deu ouvido para você, vai ter valor. Porque Noé, quando entrou na arca e fechou a porta e a primeira gota de água bateu na cabeça de alguém, ele disse, esse Noé está começando a ter razão. Noé está começando a ser verdadeiro. Irmão, a terra que não chovia, desértica. Região de hoje é a região do Monte Ararat, se encontra hoje na Suíça. Suíça não. Na Ucrânia. Um desses países que não é país que chove tanto. Mas, irmãos, começa a chover e chover em abundância. A Bíblia diz que não chovia gota não, era como torneira. Alguém já abriu uma torneira e já viu descer? Então, irmãos, a Bíblia diz que o Senhor abriu as torneiras do céu, as comportas. E a água desceu sobre a terra. E a água descia. E o povo começava a ver água sobre os artérios, água sobre o joelho, água sobre a virilha, água sobre os ombros, até que ninguém mais conseguia dar pé. Aí Noé, irmãos, dentro da arca com os animais para guardar a espécie, a sua família, 8 com eles. Diz o velho tinha razão. O doido tinha razão. O pregador tinha razão. O divinamente inspirado tinha razão. O servo do Deus vivo tinha razão. A igreja tinha razão. A família tinha razão. A Bíblia tinha razão. Muitos vão clamar de um lado para o outro, de leste a oeste, dizendo, o povo de Deus tinha razão. A trombeta tocou e a igreja subiu. O povo desapareceu. Mas cadê aquele povo barulhando? Aonde está que não se vê nenhum irmão? Mas alguém com voz de lamento vai dizer nesse momento, aquele povo foi embora para Sião. Mas cadê aquele povo barulhento? Mas cadê que não se vê nenhum irmão? Mas alguém com voz de lamento vai dizer nesse momento, aquele povo foi embora para Sião. Oh, aleluia. Dê glória, irmão, por você ser um salvo. Dê glória por você ser um salvo de Jesus Cristo. E não abra mão da sua salvação. Não abra mão de servir a Deus no tempo do luto, da dificuldade, da perca, do ganho, da bonança e da escassez, da riqueza e da pobreza, da doença e do dia da cura. Adore o Senhor com todas as tuas forças. Aleluias.
Então é bom adorarmos o Senhor. Então é bom glorificarmos a Deus como fez Abacuque. Sem figueira, sem vide, sem ovelha, sem vaca, sem mantimento. Ele disse: eu exultarei no Deus da minha salvação. Eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Veja, irmãos, que há duas importâncias. Eu me alegrarei no Senhor, mas exultarei no Deus da minha salvação. Porque muitos querem se alegrar no Senhor em quê, irmãos? No Deus que dá o filho, o casamento, a casa própria, o carro, a bênção, a profecia, mas não se exulta porque Deus salva. Não se alegra porque Jesus morreu na cruz do Calvário. Não se alegra porque Jesus venceu o diabo, a morte e o inferno. Não se alegra porque Jesus ressuscitou. Não se alegra porque Jesus disse que voltaria. Mas se alegra em coisas banais, passageiras, terrenas, materiais. E isso não é o maior propósito de Deus para a nossa vida. E Abacuque nos ensinou desde os tempos passados, antes mesmo da graça. Ele disse: eu lhe alegrarei no Deus da minha salvação. Deus que salva, Deus que liberta, Deus que leva para morar com Ele, irmão. Está preparado o galardão desde o início dos séculos. Desde a preparação dos séculos está preparado. Jesus diz: eu não irei para preparar galardão para ninguém. O galardão já está preparado há muito tempo. Eu só irei para o céu para vencer com a igreja e vir buscar o povo do Deus vivo que está pronto, lavado, remido de boas obras. Um povo em que santificou as suas vestes no sangue do Cordeiro. Um povo que venceu o mundo. Um povo que venceu a dificuldade, as coisas passageiras dessa terra. E eu quero dizer para a igreja, já fechando a minha Bíblia e encerrando essa breve mensagem, mas que abrangeu a tua alma, o teu espírito aqui, que você entendeu nessa noite. Adore o Senhor, irmão, independente do que haja ou houver. Mantenha-se firme, mantenha-se aceso. Faça como Ana, adorando a Deus, entregando o seu sacrifício, e Penina lhe agoniando, Penina lhe chantageando, Penina lhe sabotando, mas ela adorando a Deus e crendo que viria o Senhor dar-lhe um filho. Faça como Daniel, irmão, cercado por leões famintos em uma cova, e ele clamando e adorando a Deus e orando ao Senhor dentro da cova. E assim venceram os profetas e os servos de Deus, adorando a Deus no tempo da adversidade, da crise, da fome, da peste e da praga. O Deus da bênção e da salvação. O Deus de ontem, de hoje e de amanhã. O Deus do casamento, o Deus do carro, da igreja, mas o Deus da salvação acima de tudo. Tudo. Eu preguei esses dias lá em casa e volto a repetir aqui na igreja, irmãos. O que é que os irmãos da prosperidade, os irmãos da casa própria, do carro próprio, vão pregar agora para as almas no dia de crise? No dia em que as empresas quebram, no dia que ninguém consegue comprar carro e casa própria. O que eles vão pregar aos nossos queridos irmãos da África, com muito amor que eu tenho por eles, mas que tem grande dificuldade de poder financeiro? O que eles vão pregar lá para eles? Vão pregar o carro, a casa própria, as riquezas e as abundâncias, ou a salvação? É um desrespeito terrível e tremendo, irmãos, acreditar que o evangelho de Deus está pautado sobre as bênçãos materiais. Porque agora há vidas, irmãos, desesperadas e não vão acreditar mais em Deus, porque viram a sua empresa fecharem as portas. Mas se tivesse ouvido a mensagem da salvação, ia ver a empresa batendo na porta e diz: mas Jesus e o meu nome está escrito no livro da vida. A empresa foi arrancada da Secretaria da Receita Federal. O nome foi para o SPC, pode até ser, mas o escrito no livro da vida ninguém arranca. Quero ver sujar o nome do fiel e do salvo do livro da vida. Escreve o teu nome lá, irmãos, através do teu amor, do teu arrependimento. Amém? Glória a Deus, que Deus seja louvado. Quero agradecer aos irmãos agora que estiveram conosco adorando a Deus. Receba essa palavra, que Deus te cubra de graça, que você tome a Santa Ceia onde estiver. Os irmãos que estão em outro estado, os irmãos que estão em lugares que não puderam vir, mas que venham depois, ou que eu passarei na casa de alguns irmãos, entregando a Santa Ceia aos irmãos que não a tomaram. Amém, igreja? Deus abençoe a cada um. Fique na paz, os irmãos aí da transmissão ao vivo.
Deus abençoe, que Deus guarde e livre de todo mal, em nome de Jesus. Amém? Vamos agora nós aqui para nossa...